Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infoeletrônica. Nesse vídeo eu vou passar alguns programas aqui para fazer correção de HD, né? Na verdade é um software para fazer o teste de HD, que é o Acronis Driver Monitor, e o HDD Regenerator. A forma de falar em inglês ali não é bem Regenerator, né? Então, tem uma expressão diferente ali. O Acronis, né, é bem interessante usar ele para fazer um pré-teste de HD. Mesmo com o Acronis, pode ser que esteja algum delay, algum bad block, principalmente, que muitas vezes esses programas que fazem esse pré-teste de como que está o HD, a vida útil, os dias de uso, né, a porcentagem dele, né, mas já dá para ter uma ideia, né, e já o HD Generator dá para fazer correção e testar o HD também, mas ele é um pouco mais demorado para fazer o teste, a correção, né, ele faz uma varredura, né, completa no HD, e esse software aqui, né, o Acronis aqui, ele faz já um pré-teste ali e já te dá mais ou menos como que está, né, o estado do HD. Ele marca os dias de uso, tem algumas informações de temperatura também. Então, depois de fazer um teste com o Acronis, aqui no caso eu estou com SSD, né, ele está 100%, mas quando for HD não está em 100%, está em 99%, 98%. Quando baixa de 80%, já muitas vezes não vai dar certo fazer o reparo, né? Mas eu já peguei HD ali com 60% da vida útil e eu consegui fazer o reparo e usar ali o HD por 1 ano, 2 anos, depende, né, de cada HD. Tanto HD de computador, né, quanto HD de notebook. Então, fazendo um teste, se o seu HD não está em 100%, você pode fazer um reparo nele. Se você for usar um HD depois do reparo, né, principalmente se ele está abaixo de 98%, interessante é sempre ter um backup do HD, né? Depende do que você vai usar para sistema, alguma coisa assim. Se for um caixa que precisa de backup tipo, de tempo real ou de a cada 2 minutos, né, onde o software vai fazer um backup só uma vez por dia, no final do dia, uma vez por semana, não é interessante arriscar um HD assim. Mas se você usa para casa, para trabalho, você tem tudo salvo no Google Drive ou OneDrive, coisas assim, né, dá para fazer, né, a correção do HD, utilizar ele. Uma hora se ele pifar, você troca e não tem problema, né? Mas é bom ter o backup mesmo do HD. Eu vou mostrar algumas imagens aqui antes de passar sobre HD Regenerator, né? Mesmo o HD estando com defeito, né? Ou não estando com defeito, se é um computador antigo, um HD antigo, o interessante seria tirar a placa lógica, né? Só soltar aqui os pinos, os parafusos da placa lógica, para fazer uma limpeza nos contatos da placa lógica do HD. Já peguei muito HD estralando agulha, né? Batendo agulha ali, fazendo barulho, ou não reconhecendo na BIOS, nem ligando o disco dentro. E o que eu fiz? Removi a placa lógica, estava bem oxidado. Aqui só um print, né, do HD e da placa lógica separado, né? Aqui é um exemplo, ó, como está bem oxidado aqui, os pontos aqui onde é que passa a informação, né, da placa lógica para o disco mecânico. Está bem oxidado. É interessante passar uma borracha, né, fazer a limpeza e depois passar um pincel. Não só nos contatos aqui das trilhas, né, onde vai para o disco, mas também aqui onde fica o parafuso, onde ele faz o contato aterramento. Então é interessante passar uma borracha aqui também, com bastante cuidado com os componentes do lado, né? Passar uma borracha para fazer a limpeza desses contatos, né? Onde vai os parafusos, né? E também o contato onde vai para a placa lógica, né? Para o disco, né? Fazer uma limpeza com a borracha, passar um pincel para remover o que sobra da borracha. Aqui eu tenho mais umas imagens, um outro HD, esse aqui está um pouco menos oxidado, né? Mas quando está muito oxidado, esses pinos onde passa a informação para o disco, é difícil pegar esse problema, tá? Mas está muito oxidado, pode não ligar o disco, pode não reconhecer, ou pode ficar batendo agulha. Quem não pratica fazer essa limpeza, muitas vezes fez uma vez ou outra, pensa, isso é difícil acontecer, nunca peguei. Mas para quem tem já praticidade de fazer, pega um computador antigo, um HD antigo, sempre fazer essa limpeza, é bacana fazer isso, tá? E aí, você fazendo isso com frequência, né, como rotina do seu trabalho, você vai ver que você vai pegar muito HD com defeito, que na verdade só a limpeza você já vai corrigir HD. Você vai passar o programa de novo, ele vai estar em 100%. Ou ele estava em 100%, mas estava batendo agulha. Muitas vezes só fazendo a limpeza já resolve. E muitos casos também que foi usado muito tempo com a placa oxidada, de tanto ele ficar batendo agulha, o disco também já não está bom, né? Mas é interessante fazer essa limpeza. Aqui eu tenho uma outra placa também. Essa já não está tão oxidada. E aqui eu tenho o print, né, da tela do HD Regenerator. Dá para rodar no Windows, tá? Instalando ele no Windows. Instalar ele no Windows e rodar na própria máquina, né, o disco C, onde está rodando o sistema operacional,
ele não vai fazer certas correções, principalmente no começo do HD ou em locais onde está rodando um programa no tempo, né, em tempo real. Aí, né? Então ele não vai fazer essa correção. Então é interessante colocar o HD como secundário na máquina, né, instalar no Windows e fazer o reparo no HD secundário. Ou dar o boot, né, gravar ele num pendrive e dar o boot pelo pendrive. Mas aí, se a placa-mãe for uma placa-mãe dessas mais novas, ele não vai conseguir reconhecer o boot. Então é interessante que seja uma placa-mãe não muito nova e que tenha a opção de IDE, para mudar o modo IDE, né, da leitura do HD. Se tiver em HCI, ele não vai conseguir fazer a correção, ele vai dar uma mensagem dizendo para tu mudar para modo IDE, porque senão ele não consegue fazer a correção dos bad blocks, né. Mas se você não tem um computador que tem a opção de IDE, você pode instalar no sistema operacional, vamos supor, do computador que você usa para fazer backup, no micro que você tem, e o HD que você quer fazer a correção, liga ele como secundário e faz a correção nele. Aqui eu tenho um exemplo, né, com um HD com bastante, né, bad blocks aqui. Esse R aqui seriam os bad blocks, né? Esse D seria delays, tá? Ele normalmente não corrige o delay, tá? Ele também não vai corrigir. Ele vai deixar em lugares que não são utilizados, né, os delays. Mas o HD Regenerator ele é muito bom para corrigir delay. Muitas vezes ele aparece como delay, aí depois tu passa novamente e não está mais aquele delay, tá? Ele pode fazer essa separação, deixar lá para o final do HD onde não é utilizado, né? Mas para o delay eu recomendo passar um check disk completo, aquele CHK DSK espaço /R, fazer o check disk o completo, né? Para conseguir remover alguns delays. Se for muitos delays, não vai resolver muito, né? O check disk também é bom para corrigir esses delays, né? Para tirar eles de onde é utilizado, e também a formatação de baixo nível. Você vai encontrar alguns programas ali de Format Factory, que são programas que tu consegue fazer a formatação de baixo nível, né? Onde ele faz aquela formatação bem lenta e consegue corrigir bastante defeitos. Nesse caso aqui, ele encontrou bastante delays e bad blocks, aqui os bad blocks 52.678. Esse HD, por ter tantos bad blocks, dificilmente vai ser bom para utilizar, tá? Assim, depende de HD para HD. Tem HD que você pode corrigir 400 bad block e ainda usar por alguns meses. Tem HD que de 200 bad block, você já consegue usar tipo quase um ano. HD que tem só 100 bad blocks, né? Já assim, quanto menos bad block, mais tempo ele vai durar, mais vai fazer feita a correção, né? Quando há muitos bad block, por mais que ele corrige, tá? Ele vai voltar muito mais rápido. Então nesse caso aqui é um HD que, por mais que ele está fazendo a correção dos bad blocks, né? Se não tivesse esse delay, por mais que ele corrigisse esses bad blocks, né? Como são muitos, pode ser que em questão de 2, 3 meses comece a voltar tudo de novo. Mas em um HD desse é interessante também fazer aquela limpeza que eu comentei no começo, né? Desparafusar a placa lógica, passar uma borracha, né? Para remover a oxidação e passa um pincel para limpar. Aqui é um outro exemplo também. Ele pegou alguns delays no começo e depois do meio ali ele começou a pegar uns bad block e corrigiu. 416 bad block. Esse é um HD que, se conseguir corrigir os delays com o check disk, ele corrigir for 2, 3 delay, bem provável que tu vai conseguir usar por um bom tempo, até um ano ou até mais, depende do HD, né? E aqui já voltou para a imagem. Então vamos para o HD Regenerator. Eu tenho já ele aqui minimizado. HDD Regenerator. Bom, vamos na primeira opção aqui em azul, no meio, né? Tem a opção, nota aqui que tem a opção aqui para criar um disco bootável, né? Ou um CD e DVD bootável. Aqui eu vou dar um não, né? Ó, eu vou selecionar aqui o disco que eu quero fazer a correção, né? No meu caso aqui eu tenho um SSD, né? Não é bom passar SSD, nem fazer desfragmentação em SSD, né? Então, para mim não ficar passando isso no meu HD, eu vou passar em um pendrive que eu acabei de conectar aqui. Ó. No pendrive também não vai reparar nada, né? Mas enfim, para a gente fazer um teste, essa opção aqui, ó, tem que ser a opção 2, né? Que é uma opção de reparo, né? Se você inicializar pelo boot num pendrive ou CD, a primeira opção, se tiver mais de um HD, a primeira opção vai ser para tu escolher qual é o disco. Então tem que ficar atento. Se dá o boot por ele, a primeira opção, se tiver mais de um disco, ele vai pedir para te escolher qual dos discos você vai usar. Aí você seleciona lá, olha só pelo espaço dele, HD 500 GB, né? Aí seleciona. Aqui no caso ele já, como eu já marquei no programa, né, qual é o disco que eu queria fazer o reparo, então ele já entra direto na opção de reparo. 2 para reparar, né? Aqui nesse caso já tem que ser a opção 1, tá? E opção 1. Pronto, aqui ele já está fazendo o escaneamento, né? Ele vai escaneando e já vai aplicando o reparo, né, ao mesmo tempo. Ele vai encontrar, vamos supor,
um bad block e logo em seguida, conforme ele vai escaneando, ele vai reparando embaixo. Aqui, como é um pendrive, ele não vai encontrar nada, né? E também, se encontrasse, não iria corrigir, né? Eu vou dar um ESC aqui. Pronto, nós temos aqui a opção, né, de voltar, continuar o processo, né, ver a estatística de como ficou o escaneamento, né. Você pode ver aqui, ele vai dar a estatística, tudo o que ele encontrou, o que ele não encontrou, né. Vai ter o gráficozinho e vai ter os números aqui também. Vou voltar aqui, aí o 5 para sair. E pronto. Esse Acronis aqui é interessante ter, vamos supor, você tem uma máquina de backup, né, você faz backup dos clientes, é interessante ter a máquina de backup. Você consegue monitorar os HDs que você tem para backup. Assim, você usa ali, você tem 2 HD de 2 TB, vamos supor, você tem ali 2, 3 anos na máquina. Você às vezes não tem tempo de passar um programa para testar HD. Você, se deixar sempre esse programa instalado, você sempre vai ter um monitoramento do seu HD. E quando você conecta um HD de uma máquina de um cliente para fazer um backup, você já vai ter o diagnóstico, um pré-diagnóstico, né, já do HD do cliente. Por isso que é muito interessante para quem trabalha com informática, ter no computador onde você conecta os HDs para fazer backup. Porque você tem um backup da máquina ali nos portos de backup, né? Você tem um pré-teste da máquina de backup, né, dos HDs, conecta o HD do cliente e você já vai ter um teste ali, né, de como está o uso do HD. Em caso de delays, como eu falei, né, vamos passar aqui. Ó. Em caso de delay, como era o disco E, deixa eu ver se era o disco E. Acho que não era o E. No caso de delays, né, fazer um check disk completo. Eu vou deixar aqui para quem nunca fez um check disk. CHK DSK espaço barra R, né? Vou dar um Enter. Aqui no caso não vou fazer porque é um pendrive, né? Mas você vai digitar o comando, vai dar um S para sim, né? Para fazer o check disk completo. Essa é uma forma de fazer uma correção. Vou dar um não aqui. E para quem tem SSD e quer fazer um teste em SSD, eu vou fazer um próximo vídeo como fazer teste em SSD e alguns vídeos de fazer reparo em placa lógica de SSD, até que ponto dá para recuperar um SSD. Então, deixa o like ali para fortalecer o canal, né? Se inscreve e ativa o sininho para ficar atento a mais videoaulas, né? Vão ser bastante dicas ali bem valiosas, importantes, não só na parte de software, mas como na parte de hardware, né? Reparos em monitores, placa-mãe, reparos em impressora, no break. Então vão surgir vários vídeos da parte de hardware e de software também. Até a parte de automação comercial. Quem trabalha com revenda de software, quem não trabalha e quer trabalhar com revenda de software. Então vão surgir mais vídeos ali tanto de software como hardware. E até um próximo vídeo.